Buenas, meus alunos. Nesse pequeno vídeo nós vamos falar um pouco sobre a existência de soluções de equações lineares de segunda ordem. Então, isso que eu vou falar está lá no Teorema 3.2.1. Então ele fala o seguinte, né? Eu tenho esse problema de valor inicial, né? Então eu tenho a minha equação diferencial de segunda ordem, né? Linear de segunda ordem, essa equação aqui, e eu tenho as condições iniciais, né? Então, equação de segunda ordem, duas condições iniciais, y no ponto e y' no ponto t0. Então, em termos de existência, né, da solução, se essas funções p de t, q de t e g de t, né, essas funções que aparecem aqui como os meus coeficientes, são funções contínuas num intervalo i, contendo aqui a minha condição inicial, né, o ponto da condição inicial, então vai existir uma solução única, né, y igual a φ de t, e essa solução está definida em todo esse intervalo i. Então esse resultado ele me diz três coisas. Primeiro, a solução existe, né, desde que essas três funções sejam contínuas no intervalo i, então vai existir uma solução nesse intervalo. Além disso, essa solução vai ser única e essa solução ela vai estar definida em todo esse intervalo i. Então vamos ver um exemplo disso. A função, ou melhor, a equação diferencial t ao quadrado menos 3y duas linhas mais ty' menos t mais 3y igual a 0 e as condições iniciais y' de 1 igual a 1 e y de 1 igual a 2. Tá? Então o que eu quero fazer aqui é descobrir o intervalo máximo de definição da solução desse problema de valor inicial. Então para fazer isso eu vou primeiro pegar esse carinha aqui e na verdade dividir toda a equação por esse carinha aqui. Porque aqui, né, para usar esse resultado, o coeficiente que aparece aqui no y duas linhas é 1. Então fazendo isso, né, essa equação diferencial aqui, vai ficar y duas linhas mais t sobre t ao quadrado menos 3t y' e menos t mais 3 sobre t ao quadrado menos 3t e y igual a 0. Então agora, né, essa daqui é a minha função p de t, essa daqui é a minha função q de t e isso daqui é o meu g de t, né? Constante igual a 0. Então eu tenho que encontrar o maior intervalo onde essas três funções são contínuas. Né? Mas agora, onde é que essas funções não vão ser contínuas? Né? Então a minha função p ela é igual a 1 sobre t menos 3. Né? Porque aqui eu posso colocar um t em evidência aqui embaixo, vai cancelar com o de cima, vai sobrar só isso daqui. Então, essa função não é contínua em t igual a 3, né? Porque eu vou ter uma divisão por 0. Essa função q de t, ela, aqui eu não vou poder cancelar nada, né? Isso é t mais 3 sobre t vezes t ao quadrado menos 3. T menos 3. Né? Coloquei o t em evidência aqui e ficou isso daqui. Então essa função ela não é contínua em t igual a 0 e t igual a 3. Para esses dois valores aqui, o meu denominador vai se anular. Então se eu olhar para a reta, né, real e eu tirar esses dois pontos aqui, né, t igual a 0 e t igual a 3, a minha reta foi dividida em três pedaços, né? Três intervalos. Esse carinha aqui, de menos infinito a 0, esse intervalo aqui, né, de 0 a 3, e esse último intervalo aqui, de 3 a mais infinito. Então, nesses três intervalos aqui, essas funções vão ser contínuas.
Agora, né, em qual desses intervalos a minha função vai estar definida? Bom, eu tenho que olhar para a condição inicial, né? Aqui, o ponto da condição inicial é t0 igual a 1. Então, esse ponto ele tem que estar no meu intervalo de definição. E aí, se eu olhar para cá, qual é o intervalo que tem, né? O ponto da condição inicial é esse intervalo aqui. Então, né, mesmo sem resolver essa equação aqui, eu sei que a solução está definida, né, em 0 e 3. Então, nesse intervalo aqui, vai existir uma solução φ, essa solução vai ser única e ela vai estar definida em todo esse intervalo. Então, agora retomando o que a gente começou a ver na última aula, né, o Wronskiano de um conjunto de soluções. Então, agora um pouquinho mais geral, né, se eu tenho uma equação, né, linear de segunda ordem homogênea, né, ou seja, essa equação aqui, e eu tenho duas funções y1 e y2 que são soluções dessa equação diferencial. E, além disso, né, o Wronskiano dessas duas soluções é diferente de zero. Então, o que é o Wronskiano, né, dessas duas soluções? Isso é o determinante. Então, aqui eu tenho y1, né, a função y1, aqui a função y2, e aqui eu tenho as derivadas. Então, se esse determinante aqui é diferente de zero, né, então isso quer dizer que para quaisquer condições iniciais que eu escolha, eu sei que vão existir constantes C1 e C2, tais que, né, a função y, que é a combinação então dessas duas funções, vai satisfazer o problema de valor inicial. Então a gente já sabia que qualquer combinação linear de soluções, né, de uma equação homogênea também é uma solução, mas tinha aquela questão de que eu podia não conseguir encontrar C1 e C2, tais que, né, essa função satisfazia as condições iniciais, mas se o Wronskiano for diferente de zero, então eu sei que eu vou conseguir encontrar essas constantes. Então, quando isso aqui acontece, né, quando o Wronskiano é diferente de zero, eu vou dizer que as funções y1 e y2, né, esse conjunto aqui dessas duas funções é um conjunto fundamental de soluções, e essa solução aqui, né, y é C1 vezes y1 mais C2 y2, é a solução geral desse problema, né, dessa equação diferencial. Então, né, de novo, isso é bem parecido com um espaço vetorial de dimensão 2. Né? Na verdade, o conjunto das soluções dessa equação diferencial vai ser um espaço vetorial de dimensão 2. E aí, então, se eu encontrar duas soluções que satisfazem isso daqui, né, o Wronskiano diferente de zero, então essas soluções seriam soluções L e I, e com isso, então, elas formam uma base para esse espaço, e aí toda a solução, então, da equação diferencial, ela é escrita como uma combinação desses dois elementos aqui. Então, na última aula, a gente também viu, né, a gente começou a estudar o caso de equações, né, de segunda ordem com coeficientes constantes. Então, a gente começou a estudar essa equação aqui, né, onde A, B e C são números. E aí a gente viu, né, que as soluções dessa equação aqui são soluções nesse formato aqui, E na RT, onde R satisfazia a equação característica, né, dessa equação diferencial, que é AR² mais BR mais C igual a zero. Então essa daqui é a equação característica, e aí as raízes dessa equação, né, R1 e R2, elas me geram essas duas soluções aqui. Então eu posso perguntar para vocês, né, essas soluções aqui formam um conjunto fundamental de soluções? Então, para isso, né, o Wronskiano dessas duas soluções tem que ser diferente de zero. Então, quem é que vai ser o Wronskiano? Né, é a função y1, função y2 e as derivadas. Então, o determinante disso daqui, né, isso vezes isso. Então, R2, E na R1 de t vezes E na R2 de t, vai somar os expoentes e menos, né, esse produto aqui. Então, R1 e, de novo, né, vai somar os expoentes R1 mais R2 vezes t. Então, isso é a mesma coisa aqui, R2 menos R1
E na R1 mais R2 vezes T. E aí note, né, que isso daqui sempre vai ser, ou melhor, isso vai ser diferente de zero se R1 for diferente de R2. Por quê? Né? Se R1 é diferente de R2, então isso daqui é diferente de zero e a exponencial sempre vai ser diferente de zero. Tá? Então, né, se R1 for diferente de R2, o Wronskiano é diferente de zero, e aí essas duas soluções formam um conjunto fundamental de soluções dessa equação diferencial. Então, desde que a minha equação característica tenha duas raízes distintas, eu sei quem é o conjunto fundamental de soluções. Agora, se vocês pararem para pensar um pouquinho, né, isso daqui é uma equação de segundo grau. E para equações de segundo grau, três coisas podem acontecer. Ou eu tenho duas raízes distintas, ou eu tenho uma única raiz com multiplicidade de 2, ou eu tenho raízes complexas. Então, no primeiro caso, né, raízes distintas, eu sei resolver. Agora, o que acontece quando eu tenho duas raízes iguais? Né, quando R1 for igual a R2, aqui eu vou ter só uma solução. Então, como é que eu vou encontrar conjunto fundamental de soluções nesse caso? E também, né, quando a minha equação característica tiver raízes complexas, como é que vai funcionar nesse caso? Então isso a gente vai ver no próximo vídeo.